programa Gente de Fé, mais uma vez com você, trazendo histórias emocionantes, histórias de superação, histórias de fé. E nessa temporada especial, falando sobre maternidade, sobre esse caminho de santificação que todas as mulheres, né, são chamadas a trilhar, mesmo que não gerem no útero, mas gerem também no coração ou de uma maneira espiritual. Um caminho que nos leva com certeza para o céu, um caminho de santificação. Eu começo hoje o programa trazendo a história de uma mãe, Santa Brígida, que entendeu também o caminho de sofrimento diante da maternidade. Santa Brígida era uma santa da nossa igreja mística, que tinha diálogos com Jesus, uma mulher santa, mas que tinha um filho ateu, um filho que não professava fé. E esse filho, certa vez, foi para a guerra. E na guerra, estando na guerra, ele morreu. Santa Brígida, é claro, na sua intimidade com o Senhor, foi questionar a Jesus: Jesus, por que o meu filho? Por que levou o meu filho antes dele se converter? E Jesus disse a ela: Brígida, quando o seu filho morreu, a minha mãe estava lá. Aliás, ele estava nos braços da minha mãe. Ela o levou. É claro que naquele momento o demônio também queria levar a alma do seu filho para o inferno. Só que a minha mãe disse a ele: esse menino me pertence, porque a mãe dele reza muitos rosários pela sua conversão. Ele me pertence. Santa Brígida entendeu que aquela via dolorosa pelo qual ela estava passando, pela morte do seu filho, era uma via santificadora. E sabia que o seu filho já estava nos braços de Deus. Eu acho que esse é o maior presente que todas nós, que somos mães do coração, ou mães que geraram filhos, poderiam receber de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos tocar numa história muito emocionante, uma história de sofrimento, mas uma história de superação. A história da Letícia Bertoldo, que está aqui do meu lado. Bem-vinda, minha irmã. Obrigada, minha irmã. Bem-vinda ao programa Gente de Fé e obrigada por aceitar, né, esse convite de partilhar a sua história. Muitas vezes não é fácil falar de alguns momentos que a gente vive, né? Mas que isso também possa ajudar muitas pessoas a superar a dor que você, na graça de Deus, está superando. Bem-vinda. Hoje morando em Minas Gerais? Sim, eu moro na cidade de Raul Soares, né, no interior de Minas. Interior de Minas, mas já morou aqui próximo à capital de São Paulo? Sim, morei em Guarulhos 16 anos. 16 anos. Casada? Casada com 2 filhos, né, meu esposo Marcos, o Gustavo e a Mariana. Que bom. Mas, Letícia, né? Sim. Seu percurso, Deus te colocou num caminho de santificação. Você foi casada há 16 anos. Isso. Teve 2 filhos, mas um fato doloroso da sua vida, né? Mudou, né, para todo sempre a sua história, Sim. né? Claro que a gente pode falar um pouquinho antes desse fato, né? Como era a sua caminhada com Deus, no matrimônio, com os seus filhos? Vocês já eram cristãos, sim, católicos? Eu fui casada com o Marcos, meu primo primeiro, né? Era o seu primo? Sim. Marcos era de uma família evangélica, né? Nós casamos na igreja católica, ele tinha um desejo de casar onde o pai dele e a mãe casaram antes deles serem evangélicos. E eu sempre na igreja, eu participava da comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Guarulhos, no Bananal, e era ministra da Eucaristia, participava do grupo de oração Sagrado Coração de Jesus, né? E tinha essa caminhada. E o Marcos tinha uma busca. Ele queria servir a Deus, mas ele não sabia em que igreja. Sim. E foi através do programa do Padre Léo, na Canção Nova. Do Padre Léo? Sim. Que o Marcos foi tendo todo um percurso de conversão. Olha. Porque ele tinha um desejo de encontrar a igreja certa, né? Às vezes eles tinham alguns questionamentos sobre a nossa religião, a respeito das imagens, inúmeras coisas, mas ele foi tirando as dúvidas, né? Ele sempre gostava de estar acompanhando os programas, assistia muito à missa do Padre Roger Luiz nas quarta-feiras, né? E uma vida muito simples. O Marcos era um construtor civil, eu ficava em casa com as crianças, sim, né? Nossa vida muito simples. E era uma mãe de fé?
Sim. Já ensinava, Sim. catequizava? De manhã, como o meu esposo ainda estava naquela dúvida que igreja que ele ia seguir, eu rezava o terço quando ele não estava em casa. E quando nós... Respeitando Sim. o caminho dele. E quando ele estava em casa, a gente fazia algumas orações espontâneas. Sim. Então, aí foi até quando ele percebeu aonde realmente ele queria estar. Sim. Né? E foi através, assim, desse encontro que ele teve com Deus que eu sinto hoje, né, que ele estava muito preparado para a missão que Deus deu para ele. Porque nós precisávamos fazer uma viagem no final do ano, queríamos passar o Natal na minha cidade de Raul Soares e o Ano Novo nós íamos passar no Espírito Santo, em Vitória. E a minha irmã, que mora no Rio, tinha descoberto um câncer de mama. E eu queria muito vê-la, porque ela falava que Deus tinha castigado ela, que ela por causa do câncer. E eu falava para ela, Deus não castiga ninguém. Então você já tinha essa caminhada de fé, Sim. capaz de compreender o sentido do sofrimento. Naquela época, você já compreendia o sentido do sofrimento, vendo a situação da sua irmã, vendo a situação da sua família. Você já era uma mulher de fé, uma mulher que rezava o terço, Sim. né? Como você mesmo disse. Então, Jesus já te preparava também para um momento mais difícil da sua vida. Você Sim. percebia isso? Que o Senhor te dava oportunidades de um crescimento de fé ali? Sim, eu sentia assim, participando do grupo de oração e também nas visitas aos doentes, que o Senhor estava muito próximo. E o Marcos, ele era muito temente a Deus, muito temente. Apesar das dúvidas dele, quando nós resolvemos fazer essa viagem, ele estava um pouco receoso, que não era um caminho que a gente fazia com frequência. Sim. Nós sempre íamos pela Fernão Dias e para fazer essa viagem para o Rio nós teríamos que ir pela Dutra. Né? E ele falava assim... E o objetivo era visitar minha irmã. Sua irmã que tinha descoberto um câncer. Sim, aí uma amiga rezou por nós e disse para mim, para minha amiga, a mãe de uma amiga falou para mim, Letícia, minha mãe está rezando por vocês. E a doença da sua irmã não é para a morte. Sim. E fala para o Marcos que Deus tem dado muitos livramentos para ele. Eu lembro que naquele momento ele ajoelhou no chão da sala, ele abriu as mãos e falou assim, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser comigo, que eu estou pronto. Na viagem, antes da viagem, ele se ajoelhou no chão, abriu os braços e falou... E se entregou à vontade de Deus. Sim. Você se lembra disso? Lembro. Isso marcou muito, muito, muito esse momento. Então, vamos dizer assim que o coração dele, né, a caminhada dele, chegou num ponto que ele se entregou a Deus, ele se converteu, Sim. Ele teve uma mudança de vida, né, e ele se abandonou na vontade de Deus. Sim, teve até um episódio assim muito engraçado, que um dia ele recebeu a Eucaristia, ele disse que sentiu um gosto de um sangue na boca. Olha. E eu brincava com ele assim, acho que você deve estar com algum dente estragado. Ele falava assim, fé, fé. Cada um tem a sua. Olha só, olha. Ele sempre dizia isso. E aí vocês seguiram viagem? Sim, nós fomos para o Rio, né? Nós chegamos lá no final de semana, passamos o final de semana juntos, fomos para a praia no domingo. E na segunda-feira, no dia 22, nós íamos para Raul Soares. E o Marcos pediu a Júlia, minha irmã, que deixasse o Vitor vir com a gente. O Vitor tinha 15 anos, né? Nosso afilhado de batismo. E quando nós estávamos a caminho da cidade de Raul Soares, próximo, pouquinho depois de Juiz de Fora, a cidade de Piau, nós sofremos o acidente. No acidente com a carreta de carvão, ela tombou em cima do nosso carro. Né? E assim, a carreta ela tombava, voltava, tombava. Na terceira vez, ela esmagou totalmente o nosso carro. E foi nesse momento assim que a carreta esmagou o carro, que eu comecei a clamar a misericórdia de Deus. E eu chamei pelas minhas crianças, né? Pelo Gustavo, pela Mariana, pelo Gustavo, pelo Vitor, e as crianças não respondiam. E eu falava, Marcos... Você estava lúcida? Sim, todo o tempo lúcida. E eu falava, Marcos, as crianças não respondem. E ele falou para mim assim, calma, que Jesus está aqui.
arruma um buraquinho que eu preciso respirar. Porque mesmo eu estando do lado do Marcos, eu não conseguia ver o Marcos do meu lado. O que o resgate me explicou para minha irmã depois, que logo que a carreta tombou em cima do carro, caiu um ferro em cima do meu banco. E com o peso dessa carreta, aquele ferro virou um marco em cima do meu banco. Então, eu não conseguia ver meu esposo do lado. E também não conseguia ver as crianças atrás. Eu fiquei totalmente virada assim do lado. Eu só via a mãozinha da minha filha assim e o cabelinho dela. Mais nada. O carro muito escuro, né? Porque a carga era de carvão. E assim, ela espalhou na pista. E muito interessante, Rogerinha, que no momento que o resgate chegou, eles disseram que eles receberam uma chamada para atender um acidente e não encontraram o acidente. Eles voltaram e deram de frente com o nosso acidente. Então, nesse momento, eu comecei a rezar, pedir a Deus que Ele viesse ao nosso encontro, que Ele tivesse misericórdia de nós. E o Marcos começou a rezar junto comigo. Ele estava vivo Ele naquele estava momento? Vivo. E ele estava rezando com você? Sim, só que eu não conseguia vê-lo, né? Mesmo ele estando do meu lado, mas escutava a voz dele? Sim. Aí nós rezamos, ele pediu para mim arrumar um buraquinho para ele respirar. E falou assim, acha um buraquinho que eu preciso respirar. E naquele momento eu só quebrei a soleira do carro, estava tudo solto, levantei um pedacinho da lona e comecei a pedir socorro. E nós rezamos juntos e depois eu não ouvi mais. Logo em seguida ele parou de falar? Sim. Ele teve a perfuração do baço, ele teve hemorragia interna, né? Então... E as crianças? As crianças, elas morreram por falta de oxigênio. Mas nenhum ossinho foi quebrado. Então elas não morreram por conta de ferimentos do acidente? Não. Foi porque se derramou todo o carvão? Sim, e aí no momento... Sufocou? Sim, o que os bombeiros explicaram, que elas, no momento do impacto com a carreta, elas desmaiaram e não conseguiam voltar, porque o carvão, como ele estava espalhado na pista, para os bombeiros fazer o trabalho do resgate, tive que puxar todo aquele carvão, eu ouvia muito barulho de enxada, né? Sim. Então aquilo ali foi... Então foi muito carvão? Foi muito carvão. E quando você foi retirada do acidente? Sim, eu fiquei 1h20 presa nas ferragens, né? E sabendo que o seu esposo poderia já não estar vivo? Não, eu assim, naquele momento, eu senti a presença de Deus muito forte ali. Eu não pensava que eles estavam mortos. Sim. Mesmo com toda aquela dificuldade de sair do carro. Sim. Eu lembro que quando o resgate me levou, quando eu fui colocada dentro do carro do resgate, que o médico me perguntou, o médico se apresentou, ele falou, meu nome é Rafael, eu vim com a missão para cuidar de você. E eu falei, doutor, e os meus? Aí ele falou assim, enquanto há vida, há esperança. Então eu imaginava que o resgate ia tirar eles de lá e eles estariam bem. Na minha cabeça não tinha acontecido nada de ruim com eles. Talvez envolvida ali por uma atmosfera de fé, né? Sim. Acho que naquele momento em que você rezava, Deus te sustentava e te levava à esperança. Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que naquele momento eu fui abraçada pela misericórdia de Deus. Que no momento que esse médico falou, eu sou Rafael, eu vim com a missão de cuidar de você. Eu senti assim, muita paz. Deus está aqui. Deus está aqui. Aí nós voltamos para Juiz de Fora. Aí eu fiquei no hospital em observação, né? Eu não tive nenhum arranhão. Não teve nada? Nada. E fez um raio-x, foi feito uma ultrassom. E logo depois eu fui liberada, fiquei no corredor do hospital o dia todo. E quando chegou a notícia, Letícia? Então, eu fiquei o dia todo esperando a notícia. Todo mundo que passava no corredor, eu falava, tem notícia dos meus? E eu percebia que as pessoas estavam me evitando, e as horas passando, e eu chorava e falava, Senhor, eu não estou entendendo nada. E passou uma mulher muito linda, morena, clara, e eu falei, moça, você me faz um favor? Ela falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de um terço. E eu rezei,
o rosário, 4 terços. Só Pai Nosso e Ave Maria, e chorava e falava Enquanto assim, esperava a notícia. sim, eu não estou entendendo nada. Quando eu terminei o último terço, eu vi uma luz muito linda que eu não sei descrever essa luz. Eu só sei que ela é linda demais. O meu sobrinho, o Vitor, dava a mão para o meu esposo dava a mão para o meu filho meu filho dava a mão para minha filha, na posição que eles estavam no carro. E eles adentravam aquela luz. Só que eu via só eles de costa, eu não vi, né? Eles adentrando. E eu falei, meu Senhor e meu Deus, o Senhor vai levar todo mundo e vai me deixar aqui sozinha. Mas seja feita a sua vontade e não a minha. E naquele momento eu chorei, fechei os olhos e eu não vi mais nada. Aí logo em seguida, um rapaz chegou e falou, quem que é a Letícia aqui no corredor? Eu falei assim, sou eu. Ele falou, vão comigo para a sala de sorologia. E eu falei, meu Deus, eu já tomei soro o dia todo. Eu vou tomar mais soro ainda. E naquele momento ele me colocou na cadeira de rodas. Eu estava só com aquela veste do hospital, de fralda. Sim. Né? E quando eu cheguei na sala de sorologia, eu vi o amigo da minha irmã, que tinha ido com a gente na praia no domingo, o esposo dela com o filho mais velho, a minha irmã de Belo Horizonte com o meu cunhado. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é agora. Ele me deixou a cadeira bem em frente à porta e tinha um crucifixo. Eu falei assim, ai meu Senhor e meu Deus, é agora. E aquela enfermeira, ela baixou do meu lado e disse, Letícia, você sabe o que aconteceu com a sua família? Eu falei assim, sei. Uma carreta de carvão esmagou o nosso carro e ele virou uma bisnaguinha. Ela falou, mas você tá aqui, não tá? Eu falei assim, sim. Eu falei, e os meus? Ela falou, infelizmente, eles não tiveram a mesma sorte que você. Aí eu falei, meu Senhor e meu Deus, como eu vou entregar para minha irmã o filho morto? Sim. De tudo aquele acidente, o que foi mais difícil para mim foi entregar para minha irmã, que tinha que passar pelo tratamento do câncer. O filho dela morto. Essa foi a parte mais difícil para você. Talvez Deus já tivesse preparado para a sua entrega dos seus filhos. Sim, eu creio que naquele momento que eu vi aquela luz, que eu falei, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu entendi que Deus, Ele cuidou de mim naquele momento. Talvez seja a mesma sensação que Nossa Senhora teve aos pés da cruz, né? Quando Jesus disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Maria estava ali, né? E ela disse, sim, Pai, eu entrego o meu filho. Talvez essa graça que o Pai derramou sobre Maria naquele momento, seja um pouco dessa graça que você teve. Ser forte naquele momento, né, minha irmã? Não é fácil ouvir isso. Não. E assim, eu via todo um desespero de um pai, né? Meu cunhado é evangélico, e ele falava, Deus, eu vou te colocar à prova. Você vai ter que entregar o meu filho. Eu não aceito. E ele falava para mim, Letícia, vamos orar. Pedi a Deus para Deus revogar essa sentença. E eu falei para ele assim, eu não consigo mais fazer isso, eu já fiz isso a tarde toda. E aí nós tivemos que tomar as decisões de onde levaria os corpos, né? Minha irmã falou, Letícia, para onde nós vamos levá-los? Eu falei, eu vou com eles para Raul Soares, minha terra natal. E a minha irmã teve a decisão de trazer o Vitor para o Rio de Janeiro. Sim. Né? E o meu cunhado estava lá nesse momento, mas a minha irmã ainda estava no Rio. Quando ela chegou, ela falou, Letícia, eu falei, ai, Júlia, me perdoa. Do fundo da sua alma. O Marcos estava na mão certinha, estava tudo certinho, não foi a culpa dele. Sim. Aí ela falou assim para mim, não fala assim comigo, como que eu ia ficar? Eu falei com ela, fala para mim, por que Deus não me quis? Porque eu estava com eles, eu trocaria de lugar com seu filho. E ela falou para mim, não fala isso, porque como que eu ia ficar sabendo que você passou para me ver e você foi todo mundo embora. Além de você lidar com a dor da perda dos seus filhos, do seu marido,
você ainda teve que lidar ainda com uma autoacusação que você mesmo fazia com você, Sim. embora o seu esposo não tivesse culpa no acidente. Não. E naquele momento ela me abraçou e falou: minha irmã, o que vai ser de você agora? Eu falei com ela: de mim Deus cuida. Que foi Ele que me deixou nessa situação. Ele era o único que poderia ter evitado esse acidente. E aí minha irmã foi para... Nós passamos a noite na casa de um primo lá, Juiz de Fora. E no dia seguinte, depois o reconhecimento dos corpos, depois de tirar tudo que estava dentro do carro, porque o carro deu perda total, né? Sim. Ficou todo esmagado, ele virou uma chapa. O nosso carro ficou da altura do pneu. Não sobrou só a lataria do carro mesmo. E nós seguimos para Raul Soares e ela voltou para o Rio. E naquele momento, assim, de muita angústia do meu cunhado, né? Ele falou para Deus que ele queria o filho dele de volta, que ele não aceitava. E Deus deu para ele a mesma imagem que a minha. Porém, o meu cunhado, o meu esposo e meus filhos sentados numa pedra. E ele chamava o Vitor de volta. E o Vitor só sorria para ele seguir aquela mesma luz. Sim. Então isso para nós assim foi uma confirmação de Deus muito grande. Foi um cuidado dele naquele momento. Até então, até aquele momento, você ainda estava em pé, né? Deus estava sustentando você. Sim. Mas existiam alguns questionamentos no seu coração, não é verdade? Sim. Mas a gente vai conhecer um pouquinho esses questionamentos no segundo bloco do nosso programa, quando a gente falar do depois, né? Porque eu acho que é interessante a gente tocar nisso, porque existem muitas famílias, Letícia, que passam pela mesma dor, né? Que passam pela mesma angústia, mães, porque dizem que a pior dor, e você deve sentir isso, né? Não é ver uma mãe morrer, mas um filho morrer antes da mãe, antes do pai, né? Todos afirmam isso, né? A dor sem nome, né? Deus deu um filho, Deus deu uma dádiva, um dom, e de repente tudo se esvai, né? Num segundo a vida vai embora. E o que resta? Tem que restar a fé, né? Tem que restar a esperança, tem que restar essa vontade de olhar para frente e enxergar o céu à nossa frente, enxergar a eternidade. Mas para tudo isso, com certeza, teve um trabalho, um processo que você viveu e que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, né? Depois do nosso intervalo, a continuação da história dessa mulher de fé, Letícia, que só de ouvir ela falando, né, parece que como diz Nossa Senhora naquela passagem, uma espada entra dentro da alma, né? Uma espada de dor, como Maria viveu, né, no Calvário, quando ela entregou o seu filho ali, diante dela o seu filho morrendo, né, morrendo para nos salvar, mas ela se entregando também. Eu entrego, eu acredito, eu espero em Deus. Então, a gente vai conferir a segunda parte, já já com a Letícia. Estamos de volta aqui no nosso Gente de Fé, hoje tocando uma história maravilhosa de uma mãe, de uma esposa que aprendeu o caminho do sofrimento, o valor do caminho do sofrimento, que mesmo em meio às perdas, não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua partida. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, tocar, né? Nas lembranças dolorosas, mas a gente sabe que quanto mais a gente toca, mais a gente fala. Esse é o processo da cura interior, quando a gente partilha, a gente coloca para fora, a gente apresenta a Deus, Deus vai cicatrizando as feridas. Mas com certeza não foi fácil o depois, né? Sim. Depois que a gente sai de um cemitério, que a gente deixa ali os filhos, o esposo. O que sobrou da Letícia depois desse momento? Então, Rogerinha, quando eu cheguei na minha cidade, eles chegaram antes de mim, né? E eu tinha, assim, aquele desejo de abraçar minha mãe. Eu sabia que se eu abraçasse a minha mãe, eu ia conseguir suportar tudo que eu tivesse que passar. Olha que interessante. E você queria abraçar a sua mãe, sim, porque você sentia que o abraço da sua mãe
iria te sustentar. O que um abraço de uma mãe não faz. Tanto da nossa mãe física, Sim. como imagino também da nossa mãe do céu. Né? Verdade. E naquele momento que eu entrei naquela capela, eu vi toda a minha comunidade reunida, rezando, né? E eu cheguei próximo, abracei a minha mãe, vi todo mundo. E quando eu cheguei perto dos caixões, todos os 3 lacrados, né? Eu falei para o Marcos assim: Marcos, até aqui sua oração foi mais forte que a minha, porque eu sempre dizia para ele assim: Rogerinho, eu peço muito a Deus para mim não ficar sem você. E ele falou assim: eu também faço a mesma oração. Vamos ver a oração de quem é mais forte. Vocês já conversavam assim? Sim. E aí naquele momento eu falei assim: nossa, filho da mãe, a sua oração foi mais forte que a minha. Mas Deus me deixou aqui para fazer alguma coisa. E vai com as crianças, depois eu vou. E cheguei... Você não pôde vê-los, Letícia? Não. Eles pediram para não abrir. Mas por quê? Eles ficaram muito inchados por causa da falta da oxigenação, né? Então eles estavam muito deformados. Então, assim, em nenhum momento você viu seus filhos? Não. Assim, tive um momento que eu senti desejo de ver, mas depois eu falei: não, eles estão guardados aqui dentro. Você preferiu ficar com a imagem deles? Sim. Quando eles estavam vivos? Sim. Você sente que isso ajudou você? Sim. Porque assim, não foi uma coisa forçada. Eu acredito assim, Rogerinho, que a gente tem que se limitar. Tem momento que você tem aquela vontade de fazer, faça. Se você não tiver, espere o seu momento para você fazer. E nós passamos toda aquela noite ali, né, naquela capela velório. Eu cheguei perto do caixão do Gu. O Gu gostava muito de Nossa Senhora, Gustavo. E eu falava para ele: Gu, vai com Deus, vai com o papai. E a mamãe vai ficar aqui um pouco. Depois a gente se encontra. E a minha Mariana, ela tinha 9 anos, mas ela já caminhava comigo na renovação. Sim. E ela falava assim: mamãe, eu não quero casar, eu quero ser toda de Deus, igual o meu nome. E eu falei para ela: Mari, agora você é toda de Deus, igual você queria. E você estava assim, Letícia, naquele momento, plena, Sim. forte? Quando a minha irmã me encontrou em Juiz de Fora, ela falou para o médico: dá um remédio para ela. O médico falou assim: a sua irmã não precisa. Momento nenhum eu tomei nada. Todo momento eu estava só com o meu terço, só com o meu terço. As noites de fechar os olhos, de ver aquela carreta esmagando aquele carro. Isso voltava muitas vezes. Eu rezava meu terço até dormir. Você sente que Nossa Senhora foi sua grande companheira no luto? Não só Nossa Senhora, mas a adoração ao Santíssimo. Sim. Durante 1 ano e meio eu fazia adoração todos os dias. Quantas vezes eu me debrucei diante daquele sacrário, eu dormia lá de tanto chorar. Porque não foi uma coisa da minha vida que eu perdi, foi tudo. Né? A minha história ela foi toda mexida. Então, todas as vezes que eu sentia aquela angústia, aquele desespero, eu ia para o sacrário e ali eu sentia Deus, Jesus me abraçar. Depois do sepultamento dos meus filhos, no dia 25, eu fui na celebração. Lá na minha comunidade, nesse dia, em Raul Soares, não teria missa na capela. E foi na celebração. Eu lembro que quando eu adentrei aquela capela, eu corri para o sacrário, eu abracei o sacrário e falei: Jesus, entra aqui, porque dentro de mim hoje não tem nada. Eu só senti um buraco muito grande dentro de mim. Falei: Senhor, adentra. E eu abraçada com aquele sacrário. Quando eu olhei para trás, eu só vi a minha irmã encostada na parede, assim, estática, olhando para mim. Eu acho que ela não entendeu naquele momento. Mas eu precisava ter algo, palpar algo. Sim, sim. Porque eu estava me sentindo muito... como se o chão tivesse aberto. Isso. Sem chão. Foi esse sentimento. Mas a sua fé naquele momento te sustentou, né? Sim. A sua intimidade com Deus, né, te sustentou naquele momento. É isso que eu falo, Rogerinha. Se eu não tivesse essa caminhada dentro da renovação, se eu não tivesse
essa intimidade com o Espírito Santo, eu não teria aguentado. Você não chegou a tomar nenhuma medicação? Não. Nunca? Nunca. Não caí em depressão? Não. A fé te sustentou? Sustentou. Às vezes, assim, até as pessoas falam assim, você reza muito. Eu falo assim, cada um procura Deus o tanto que precisa. O remédio foi a oração, Foi né, a Letícia? oração. É a oração. E quando virou a página, Letícia, o que você fez da sua vida Sim. depois? Eu vim em Guarulhos, eu busquei a minha mudança, fui morar em Minas. Junto com a minha irmã, eu construí uma casa para minha mãe, né? E atualmente eu moro em Raul Soares com a minha mãe, que tem 85 anos, cuido dela, e a minha irmã, que é especial, que hoje tem 50 anos. Então Deus te deu uma outra missão. Deu. Você sente que Deus, Ele te encaminhou para esse novo tempo, para essa nova missão? Sim. Eu sinto assim os cuidados deles nos detalhes da minha vida. No momento do acidente em que eu fui envolvida por essa força, eu falo que Deus me deixou para dizer para as pessoas que nós somos muito amados. Nós só somos amados demais por esse Deus. Hoje, atualmente, eu sou ministra da palavra na minha comunidade. Eu falo, a única coisa que eu desejo, que eu tenho de falar para as pessoas é desse amor. Que existia momentos, Rogerinha, na minha solidão do meu quarto, quando eu chorava, que eu não, de sentir a dor de estar só, que parecia que eu ia tocar na misericórdia de Deus. Sim. Parecia que estava muito perto. É importante você falar isso, Letícia, porque às vezes as pessoas acham que a gente ser uma pessoa de fé, de caminhada, não vão acontecer momentos que a gente vai chorar, que a gente vai se sentir sozinho, que a gente vai brigar com Deus, né? Sim. No sentido de conversar com Deus e questionar Deus. Não, é uma caminhada de fé. O importante é a gente não se desesperar e às vezes se perder. Mas momentos de fraqueza, até os santos, eu não contei de Santa Brígida aqui no início, Santa Brígida não foi questionar Deus, Senhor, o Senhor levou meu filho antes dele se converter. Seus filhos já caminhavam com Deus, eram crianças. Sim. Mas o filho de Santa Brígida não, era um menino revoltado. Santa Brígida, que era uma mulher mística, uma mulher que tinha uma intimidade muito profunda com Jesus, ela foi diante de Jesus. Jesus, o Senhor levou meu filho antes de se converter. Então, momentos assim vão acontecer. E Deus vem em socorro à nossa fraqueza, né? Sim. Como ele foi em socorro da fraqueza da Júlia também. Que quando ela descobriu o câncer, ela achava que Deus estava castigando, né? Quando ela perdeu o filho, que ela começou a passar pelos psicólogos, eles falavam, a gente não consegue entender como você está tão bem. Aí ela falava, eu perdi algo mais precioso do que a minha mama, que foi o meu filho. Sim. E quando ela ligava para mim, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ser forte, porque a minha irmã está lutando pela vida dela. E ela disse que pensava, meu Deus, eu tenho que ser forte, porque a minha irmã perdeu tudo que ela tinha. Sim. E assim, às vezes eu falava para Deus, Senhor, por que o Senhor não deu esse câncer para mim? Porque eu não tenho mais nada. A minha irmã tem o esposo, ela tem filhos, eu não tenho mais nada. E a minha irmã passou por todo o processo, né, da retirada da mama, o esvaziamento da axila, e foi curada. Eu falo para minha irmã que ela foi curada de dentro para fora. Sim. Hoje, ela é uma mulher de muita fé. Ela é uma mulher que ajuda as pessoas com o testemunho dela. O crescimento da fé da sua irmã, da sua família, se deu, né, por essa perda dolorosa, né, Sim. dos seus filhos, do seu esposo. Existiu revolta depois, Letícia? Como você lidou com isso? Revolta não. Eu não posso dizer para você que foi uma revolta, mas foram muitos questionamentos, né? Mas assim, eu falava, Senhor, eu acho que eu não estava preparada quando eles estavam. Eu sei que o Senhor já trabalhou muito, mas tem muito para fazer aqui ainda. Sim, com certeza. E hoje, cuidando da sua mãe e da sua irmã especial. Você sente também ali que Deus colocou a sua maternidade para ajudar as pessoas. Você sentiu que você cresceu nesta via da caridade, né? Nessa via da entrega, do amor pelos outros, depois que você perdeu a sua família? Deus trabalhou isso em você, Letícia? Ele sempre trabalha, né, Rogerinho, o que a gente tem que dizer.
porque a gente faz um trabalho vicentino, né? Toda essa rede de caridade, assim. E, assim, a gente consegue sentir, igual as situações que a gente já pegou muito dolorosa de, às vezes, mãe que nem queria levar a gestação até o fim. A gente ia ao encontro, conversava, contava a história e a gente via as mães ter os filhos, né? Sim. À luz. Então, assim, eu sei dizer para você que eu fui uma Letícia antes do acidente. Era hoje isso que eu ia perguntar. Outra. Quem era a Letícia antes e quem é a Letícia hoje? Antes eu era uma Letícia com muito medo, às vezes, de enfrentar a vida, de não saber, o medo do amanhã. Hoje eu não tenho mais esse medo. Você não tem medo daquilo que possa acontecer? Não, porque hoje eu tenho essa certeza que... Eu acho que você canta que nem o Padre Janos cantava. Tudo te entreguei. Sim. Nada me restou. Livre eu fiquei, né? Para te buscar, né? Para amar. Para amar. Eu tenho um desejo, Rogerinha. Eu tenho um desejo de ser uma irmã carmelita. Você tem um desejo? Tenho. Mas hoje eu preciso cuidar da minha mãe. Hoje você entende que você tem uma outra Sim. missão. Mas quem sabe, né? Santa Rita, depois que perdeu o marido, os 2 filhos, né? Por graça de Deus, ela ainda conseguiu entrar no convento. Sim. Não foi? É a Sim. história de Santa Rita, né? Que depois que perdeu o marido, os filhos, ela entregou a sua vida a Deus. Claro, você ainda tem uma missão a cumprir. E acho que você entende isso, não é? Mas nada é impossível para Deus, né, Letícia? Não. Nada é impossível para Deus. Nada. Né? Claro, né? Nós como mulheres, nós passamos por momentos na nossa vida em que a gente percebe que Deus vai encaminhando a gente para certas missões, né? E eu acho que algumas coisas a gente só vai entender na eternidade. Sim. Porque Deus tirou os meus filhos, porque Deus tirou o meu marido. O propósito. O mais importante nesse momento de dor, é o ressignificar essa dor. Eu acho que você encontrou um sentido de ressignificação da sua dor. Muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Algumas delas, infelizmente, às vezes caem na tristeza, adoecem, né? Às vezes até se encaminham, às vezes, para uma depressão. Mas encontrar um sentido para o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento é uma via de santificação. Você toca nessa via de santificação, você sente que você hoje é uma mulher mais de Deus do que você foi antes desse acontecimento, Letícia? Sim. Eu sinto Deus mais perto. Eu sinto os cuidados dele em todas as situações. Vindo para cá, senti ele assim, ele preparar a minha irmã, umas férias para minha irmã, para mim estar aqui hoje. É? Sim. Porque a minha preocupação é que atualmente mora só nós 3, Sim. né? E elas ficariam sozinhas. Então viajamos no mesmo dia. Ela saiu de Belo Horizonte às 3 horas da tarde para ir para Raul Soares e eu saí de Raul Soares às 3 horas da tarde para vir para cá. Chegaram na mesma hora praticamente. Não, porque o percurso é maior, né? Uhum. Deu 12 horas e meia. Mas ela chegou quase 11 horas lá também. Sim. Teve um atraso na viagem, mas chegou certinho, tudo bem. E você Importante. sente que Deus está cuidando de vocês. Cuidando. Ele está cuidando. Ele cuidou todos os detalhes que eu dizia assim. Como eu não trabalhava, eu ficava só cuidando das crianças. Eu falava, Senhor, o Senhor levou o provedor da minha casa, o que vai ser de mim agora? Sim. E Ele nunca deixou faltar. Nunca faltou nada. Nada. Não faltou o material, não faltou a força, não faltou nada. Não falta nada. Que bonito. Louvado seja Deus. Louvado Amém. seja Deus pela sua vida, pela sua história. A gente até, vamos dizer assim, né? A gente fica assim, nossa, mas a gente está louvando pelo sofrimento? Sim, né? Que é uma via de santificação. Mas você falou bastante da sua família. Mas e a família do seu esposo? Como eles acolheram tudo isso? Né? Para eles também houve essa transformação numa caminhada de fé? Eles têm uma fé diferente, eles são todos evangélicos, né? Sim. Eles continuam confiando em Deus, né? Na caminhada deles. Mas assim, eu não tenho muito contato com eles atualmente. Não né? tem mais contato? Não, porque agora eu moro em Minas, eles moram aqui em Guarulhos, né? Sim. Nós temos poucos contato. Uhum. Mas como eles acolheram tudo? Eles se revoltaram? Eles se afastaram?
Não, eles continuaram na caminhada, né? Sim. Mas foi tranquilo também. Foi tranquilo. Graças a Deus, né? Deus vai fazendo, né, Letícia? Vai sim. Por que eu pergunto isso? Porque as pessoas têm curiosidade, né? Como você superou, como a família ficou e os parentes, né? Existem todas essas perguntas. Eu acho que ficou muito forte quando você disse que o sacrário, o rosário, né? A oração diária foram o sustento para a sua superação. Sim. Foram o sustento para a sua caminhada. Porque assim, no momento meio a desesperos, o que a gente tem que clamar é a misericórdia de Deus. A gente não tem outro caminho, né? Atualmente eu faço alguns trabalhos de caminhar com essas mães que perderam filhos, né? E geralmente eu falo para elas, eu não sei o que falar, eu só sei o que eu vivi, o que eu senti. Sim. O que eu vivi, o que eu experimentei, foi que ali, diante daquele sacrário da força, diante da Eucaristia, quantas vezes quando o padre ia consagrar a Eucaristia, eu olhava para aquela comunhão e chorava, foi muitas vezes, entregando a dor. Você já sentiu, claro, nas suas orações, nas suas experiências com Deus, essa grande consolação de Deus? Você já sonhou com seus filhos depois? Sim. Teve um episódio como o Marcos assim, tinha pouca intimidade com a Nossa Senhora. Quando eu aluguei uma casa, quando eu fui para lá, eu tinha colocado uma imagem de Nossa Senhora das Graças, bem assim, no pezinho da escada. E um dia, passando diante daquela imagem, eu falava assim, ai, Nossa Senhora, eu queria tanto ter visto como que foi o encontro da Senhora com os meus filhos. E naquele momento, eu senti assim, que o Gustavo, ele amava Maria demais, que ele correu perto dela e abraçou ela e chamou ela de mãe. E eu falava, meu Deus, e como que foi o encontro do Marcos com a Senhora? E naquele momento eu sentia também como se ele tivesse pegado a mão do Pai e tivesse levado ele até Nossa Senhora. Assim, foram momentos assim, não é que eu estava dormindo, eu estava acordada. Sim. Mas eu senti essas consolações nessas experiências, né, que eu vivi. E assim, sonhos com eles, eu sonho, tenho lembranças, né, de algo que a gente já tinha vivido. E sonho com esse dia desse reencontro. Eu acho que o que me deixa de pé, assim, diante desse desejo de ser mais de Deus, é ver essa luz que me fortaleceu. Essa luz que mostrou para mim o impossível. Sim. Porque naquele momento, quando eu vi aquela luz, ela era muito linda, Rogerinho. Eu não sei explicar para você o que é aquela luz. E assim, a minha irmã dizia que quando eu fui para Raul, que eu contava para as pessoas do acidente, ela falava assim, você falava daquela luz com tanta sede. Eu falei, é porque ela é muito linda. E só pode ser... Foi uma ser... experiência de Deus, né, Letícia? Foi um tocar na misericórdia de Deus. Foi um cuidado, eu falo assim, foi um cuidado de Deus. Acho que você foi envolvida por Deus naquele momento. Sim. Acho que você foi abraçada pela misericórdia de Deus e isso te sustentou e você, é claro, continuou buscando. Na sua busca, você se levantou. Hoje você pode dizer que você é uma mulher em pé? Sim, eu posso. Uma mulher forte, eu falo que eu sou uma mulher em pé pela misericórdia de Deus. Pelo amor e pela misericórdia de Deus. Eu me sinto amada por Ele. E a sua irmã? A minha irmã também. Graças a Deus ela se recuperou do câncer, né? Foi curada do câncer de dentro para fora. Hoje ela é uma mulher renovada. Era uma mulher também que caminha? Sim, ela é evangélica, mas nós temos assim uma amizade muito grande. A nossa amizade ficou muito maior hoje do que nós éramos. Nós sempre fomos amigas, mas hoje a amizade nossa é muito maior. A gente consegue ter esse diálogo, a gente consegue rezar junto, a gente consegue chorar junto, partilhar. Sim, né? Você contou que você também já pôde ajudar muitas mães que também viveram a mesma dor que você, né? Você acha que isso é uma missão que Deus também te dá? Sim, porque eu falo, Rogerinha, que eu acho que nenhuma mãe quer perder um filho. Sim. Né?
E essa entrega, ela precisa ser feita. E quando nós não entregamos, fica muito difícil. Então, o entregar, fazer essa devolução daquilo que não é nosso mais para Deus, é a nossa cura. Sim. Porque se é interessante dele, que você falou. Fazer essa devolução a Deus Sim. é um caminho de cura. Sim. Quando a gente quer reter, é meu, parece que a ferida, ela não sara. Sim. E naquele momento, fazer essa entrega é sentir Deus, abraçar aquilo que é dele, né? Que ele nos emprestou, levou de volta. E a gente é sentir Deus caminhar conosco, porque Deus, ele não nos castigou Sim. por a gente ter perdido um filho. Ele nos deu a graça de gerar, de cuidar. E quando ele viu que estava pronto, ele levou. É esse é o diferencial que eu creio na fé, porque Deus é bom o tempo todo. Ele Sim. não faz nada pela metade, apesar que a dor é grande. Sim. A gente não pode dizer que ela não existe, ela existe. Que você não passou pela dor. Ela é real. Ela a dor é real, existe, doeu, ela é real, dói. Né? Dói quando você olha a sua história. Mas eu falo assim para as pessoas, eu não penso assim no que eu não vou viver com os meus filhos. Eu agradeço pelo que eu vivi. Que você viveu. Eu não vou ver meus filhos fazer uma faculdade, não vou ser avó, não penso assim. Eu penso que foi muito intenso o que eu vivi até o momento que Deus levou. A minha irmã conta que na igreja dela, uma irmã orava naquela noite e falava: Deus, por que o Senhor fez isso com essa mãe? Por que o Senhor tirou os filhos dela? E ela disse que uma irmã se levantou naquele momento de oração e falou assim: Deus mandou responder a sua oração. Ele disse para você que ele não é um Deus carrasco, mas que no momento que a mãe chamou as crianças, os meus anjos já tinham levado. Isso para mim foi uma consolação. Com certeza. Porque ninguém sabia que eu tinha chamado pelas crianças. Foi um sinal de Deus para você. Foi um cuidado de Deus. Um cuidado de Deus. Letícia, olha, a sua história é maravilhosa, né? É uma história de fé. Eu acredito que vai ajudar muitas mães a superarem a dor da perda dos seus filhos, né? Já que a gente está fazendo um gente de fé sobre maternidade, realmente tem mães que estão acompanhando e que viveram essa dor com 2 filhos, né? Você perdeu os 2 e o marido. E o meu sobrinho. E o seu sobrinho. E o quanto Deus te sustentou, né? Bendito seja Deus. E a gente fica feliz no sentido de tocar na misericórdia de Deus, de tocar na força de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães que estão acompanhando, que foram mães, que geraram filhos, mas que também viveram essa experiência de dor que você viveu. O que você diria para elas hoje? Eu diria que nós fomos muito agraciadas pelo dom da maternidade, por ter gerado, por ter pegado no colo, por ter experimentado um pouquinho desse amor de Deus. E dizer que assim, Deus, Ele cuida dos detalhes, né? Ele cuidou até aquele momento e o momento que Ele leva é que está pronto o que é dele. Então, dizer, tenha fé, entrega para Deus aquilo que não é teu, mas saiba que Ele vai te dar força para você continuar a sua caminhada. Porque se com Ele é difícil, sem Ele é impossível. Não tem jeito de caminhar sem Ele. Isso mesmo, obrigada, viu, Letícia? Eu acho que vai ajudar muito. Sem Ele, não é possível superar essa dor. E como a Letícia disse, Deus nos deu. Como está lá no livro de Jó, né? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja Deus, é dele, né? Somos dele, nossos filhos pertencem a Ele, nossa família pertence a Ele. Mas é preciso ter fé para a gente viver essa caminhada. Obrigada, viu, minha irmã? Que Deus te abençoe muito, te dê forças para cuidar hoje da outra missão, da mãe, da irmã. E seja feita a vontade de Deus. Se tiver no sonho de Deus também essa vida religiosa, quem sabe Ele vai abrir uma porta para você e você vai vir um dia testemunhar a gente de fé, não é mesmo? Mas está no coração de Deus.
Muito obrigada pela sua participação e obrigada a você que nos acompanhou. Que essa história, né, possa ser replicada. Que você possa indicar esse Gente de Fé para alguém que precisa ouvir o testemunho hoje da Letícia, uma mãe que entregou seus filhos para Deus e hoje está aí em pé, está caminhando com perseverança e fidelidade. Deus abençoe você. Até o próximo Gente de Fé.